Seu Zé Pilintra nos terreiros do século XX. A porta bate forte, a silencia no meio. Lá fora, passos apressados, vozes ríspidas. Alguém sopra a vela às pressas. O cheiro de pólvora mistura-se ao de arruda queimada. Dentro do terreiro, o medo é contido no peito. Mas no centro da gira, de chapéu branco e terno alinhado, uma entidade sorri com calma desconcertante. Enquanto a repressão avança, uma pergunta ecoa. Como um espírito das encruzilhadas atravessou o século mais turbulento do Brasil? Estamos no início do século XX. A Umbanda nasce oficialmente em 1908, mas suas raízes são muito mais antigas, africanas, mestiças, populares. Num país recém-saído da escravidão, tentando se modernizar às pressas, a espiritualidade negra e mestiça é vista com desconfiança. Terreiros são invadidos, instrumentos quebrados, médiuns perseguidos. E ainda assim, entre rezas e pontos cantados, surge uma figura que atravessa o preconceito com elegância. Seu Zé Pilintra. Um malandro espiritual, um conselheiro de fala mansa, um símbolo improvável em meio à ruptura social. Mas é um erro imaginar que aquele Brasil já estivesse condenado ao caos. As cidades cresciam, o Rio de Janeiro se modernizava com avenidas largas e luz elétrica. O comércio florescia, a cultura urbana fervilhava. O samba nascia nos quintais, a boemia iluminava a Lapa. Havia esperança de progresso, de ordem, de civilização aos moldes europeus. E justamente nesse auge de transformação urbana, as práticas espirituais populares ganhavam força silenciosa. No topo da modernidade aparente, fervia uma espiritualidade marginalizada. O mundo dos terreiros era profundamente organizado. Havia hierarquia, disciplina, preparo ritual. As giras aconteciam em dias marcados, com toques específicos, ervas escolhidas, pontos cantados que abriam caminhos invisíveis. As cidades eram interligadas por trens, navios, estradas. Ideias circulavam com rapidez. Migrantes nordestinos traziam devoções. Ex-escravizados levavam saberes ancestrais. A Umbanda se espalhava pelas periferias urbanas, acompanhando o fluxo da modernização. E essa mesma rede urbana que permitia crescimento também ampliava o alcance da repressão. Muito antes de seu Zé Pilintra se manifestar nos terreiros, sua imagem já caminhava pelas ruas, nas feiras, nos cortiços, nos cabarés. O malandro de terno branco, sapato bicolor, lenço vermelho. Figura ambígua, entre o jogo e a justiça, entre o vício e a proteção. Nasceu do imaginário nordestino e carioca. Do sertão castigado pela seca, às esquinas da Lapa iluminada. Era personagem humano antes de se tornar entidade espiritual. E como toda força simbólica poderosa, foi incompreendido. O ponto de contato definitivo acontece nos terreiros urbanos do Rio de Janeiro. Entre velas acesas e atabaques compassados, médiuns começam a incorporar aquele espírito elegante e direto. Ele se apresenta como Zé Pilintra. Fala com sotaque leve, ri baixo, aconselha com firmeza. A encruzilhada vira portal. Ali, o malandro deixa de ser apenas figura social e se torna guia espiritual. A propagação é rápida. Da capital federal para São Paulo, depois para o Nordeste, depois para o Sul. Terreiro após terreiro começa a receber a mesma presença. Os relatos se repetem. Cura moral, orientação financeira, proteção contra injustiças. Mas junto com a expansão, vem o preconceito. Batidas policiais, acusações de charlatanismo, instrumentos confiscados, médiums presos. Mesmo assim, a gira continua. A reação humana oscila entre fé e medo. Muitos viam seu Zé Pilintra como espírito de baixa vibração, ligado à malandragem terrena. Outros o reconheciam como mestre da rua, conhecedor da dor social. A ciência da época pouco entendia fenômenos mediúnicos. Autoridades confundiam culto religioso com crime. E cada tentativa de repressão fortalecia o sentimento de resistência. Com o tempo, o conflito se aprofunda. Famílias escondem sua fé. Frequentadores entram pelos fundos. Há relatos de vizinhos denunciando terreiros. Mas também há histórias de solidariedade silenciosa. Gente simples encontrando consolo onde o Estado não alcançava. Seu Zé Pilintra torna-se símbolo de quem vive à margem. Trabalhadores informais, migrantes, boêmios, esquecidos. O desespero social do período gera radicalizações. Religiões afro-brasileiras são tratadas como ameaça à ordem. Grupos marginalizados tornam-se alvo fácil. O preconceito racial e social se mistura à intolerância religiosa. E ainda assim, nas encruzilhadas invisíveis, o terno branco continua surgindo. No campo, a presença ecoa. Pequenas vilas recebem terreiros improvisados. Colheitas fracas levam famílias a buscar orientação espiritual. A natureza cerca as casas simples, onde velas iluminam a noite rural. A Umbanda não fica restrita às capitais. Ela se espalha pelo interior, adaptando-se às realidades locais. Com o passar das décadas, a repressão diminui. Não por compreensão plena, mas por esgotamento de políticas de perseguição. O Brasil muda. Novas leis surgem. A liberdade religiosa ganha força. Seu Zé Pilintra já está consolidado como entidade respeitada. Não é uma vitória gloriosa. É sobrevivência. O mundo pós-repressão é diferente. A Umbanda se institucionaliza. Terreiros registram-se oficialmente. A figura de Zé Pilintra atravessa o rádio, a música popular, a cultura nacional. De marginal, torna-se ícone, mas mantém sua essência, conselheiro das encruzilhadas humanas. Hoje, em um Brasil ainda marcado por desigualdades e intolerâncias, a história de seu Zé Pilintra ecoa. Ela fala sobre resistência cultural, sobre espiritualidade que nasce da rua e desafia o poder, sobre dignidade em meio ao preconceito. Talvez a pergunta não seja como ele atravessou o século, mas por que, mesmo com tanto avanço, ainda precisamos das encruzilhadas para aprender sobre respeito. Eu sou apenas um narrador atravessando eras.
E enquanto o atabaque volta a tocar, seguimos olhando para o passado, porque é nele que encontramos as pistas mais claras sobre quem realmente somos.